Você já foi assistir o batismo de um amigo ou do filho dele? Não tem uma hora em que o pastor ou o padre diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Logo depois, na mensagem, o pastor ou o padre diz assim: porque nosso Deus é um só. Aí você fica com a dúvida na cabeça: é um ou são três? Você resolve estudar um pouco isso, aí você vai lá no Google, digita Trindade e começa a ler. E aparecem um monte de palavras estranhas que você não está acostumado a ver. Palavras como substância, pessoas, pai, essência, pericorese, filho veio ao mundo, o espírito intercede, o filho intercede, subsistência. Aí tudo isso vira uma maçaroca na sua cabeça e bum! Não entendi nada. Parece que estão falando grego. Muito bem. Este é o curso A Trindade e Você. E essa é a nossa aula número 1, que tem como título Santíssima Trindade. Eu sou o professor de teologia, Watson Rocha, e convido você a vir comigo estudar acerca da Trindade. Assista às próximas aulas deste curso. Mas como é que esse negócio de Trindade começou? Será que um dia os líderes da igreja cristã se reuniram e disseram: vamos criar aí uma ideia diferente de Deus, um negócio sem pé nem cabeça? Será que foi assim? Claro que não. Veja bem, fora do cristianismo, o que é que você tem como ideia de Deus? Você tem o Deus único solitário, como acontece, por exemplo, entre os muçulmanos com Alá e entre os judeus com Yahvé. Ou você pode ter uma multiplicidade de deuses, que é o que acontece, por exemplo, nas religiões afro, como o candomblé, ou nas religiões indígenas, ou no hinduísmo. Ou ainda, você pode ter um Deus impessoal, um Deus que não é pessoa. E você tem isso no budismo, por exemplo. Agora, Deus como uma trindade, como um Deus em três pessoas, só o cristianismo tem. E é sobre isso que a gente vai falar. Mas quem começou com esse negócio de trindade? Quem começou com isso? Eu vou dizer para você: Jesus Cristo. Jesus chamava Deus de seu Pai. E muitas vezes Deus falava acerca dele: este é meu filho amado. Então havia uma relação Deus, Jesus, Filho, Deus Pai. Jesus também falava de uma outra pessoa que era o Espírito Santo. E dizia que o Espírito Santo o dominava. O Espírito Santo dirigia a sua vida. E todas essas relações de Jesus com Deus, o seu Pai, e o Espírito Santo eram de uma leveza incrível. Era algo que era feito no prazer, na alegria, não algo pesado. Foi tão forte essa impressão nos discípulos que, após a morte de Jesus, após sua subida ao céu, os discípulos disseram que o Pai de Jesus era também o Pai deles. E que o Espírito que guiava a vida de Jesus também guiava a vida deles. Dali a pouco, quando os discípulos, no caso a igreja, começou a pensar como é que era esse negócio de Deus como Pai, de Espírito Santo, de Jesus, daí para eles formularem a doutrina da Trindade foi um pulo. Foi um pulo. Mas quem começou a dar esta ideia sobre a Trindade, dizer que Deus era uma Trindade, foi Jesus Cristo. Para começar a falar sobre Trindade, eu tenho que ensinar você acerca do que é um paradoxo. Bom, que palavra é essa, paradoxo? Paradoxo significa
você colocar duas ideias que são contrárias, que pelo bom senso não podem ficar juntas, mas você colocar essas ideias juntas e, embora contrárias, juntas, essas ideias fazem sentido para você. Elas falam alguma coisa. Aí paradoxo vem da palavra para, que significa ao lado, e da palavra doxa, que significa opinião, impressão, verdade. Então, no sentido etimológico, paradoxo significa verdades juntas, verdades paralelas. Verdades são contrárias, mas precisam estar juntas. Vou dar alguns exemplos para você. Luís de Camões, o grande poeta português, escreveu uma poesia sobre o amor, no qual ele diz, em uma das partes, 4 paradoxos, que são os seguintes: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Veja, 4 paradoxos, mas você entende o que ele quer dizer. Outro exemplo. Zé Ramalho compôs uma música que diz o seguinte no seu refrão: mulher nova, bonita e carinhosa, faz um homem gemer sem sentir dor. Esse é um paradoxo. Por quê? Porque gemer está associado com dor. Na música, não. Gemer está associado com prazer, o contrário da dor. Então, você percebe o que é um paradoxo? São ideias contrárias, mas que juntas fazem sentido para nós. Vou dar um outro exemplo para você que gosta de futebol, como eu. O Grêmio, um time nacional, ele foi por 3 vezes campeão da Copa Libertadores da América, a mais importante das Américas. E por 3 vezes o Grêmio foi rebaixado para a Série B. Então, o Grêmio é um paradoxo futebolístico. Vou dar um outro exemplo para você. Imagine um trem em movimento. Sobre o que o trem se apoia? Sobre 2 linhas. Essas 2 linhas têm de estar sempre paralelas. Porque no dia que essas 2 linhas se juntarem, o que acontece com o trem? O trem descarrilha e provoca um acidente grave. As linhas do trem sempre paralelas. É assim que o trem anda. Muito bem. Imagine que esse trem é a Trindade. Então, a Trindade, ela existe, ela anda em cima de 2 linhas. Ou seja, 2 verdades que a Bíblia revela. Primeira verdade: só existe um único Deus. Vamos ver 2 textos bíblicos. Essa é a primeira. Deuteronômio 6,4, no Antigo Testamento. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. No Novo Testamento, Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Veja, a primeira verdade sobre Deus é que Deus é um só. Deus não é 3 ou 4, Deus é um só. A segunda verdade desta linha, onde trafega o trem chamado Trindade, a segunda linha, é a seguinte: há 3 pessoas que recebem o nome de Deus. Vamos lá, Isaías 6,8. Depois ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Veja, Deus é eu e Deus é nós ao mesmo tempo. Novo Testamento, Mateus 28,19, Jesus diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observa que Jesus não disse batizando-os nos nomes, plural,
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, eles batizando no nome. Isso significa que a partir de Jesus, o nome de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Um nome, 3 pessoas. Um Deus, 3 pessoas. Isso é a formulação da Trindade. Com a nossa mente racional, a gente não consegue colocar juntas essas duas ideias. Mas a Bíblia revela assim. Então nós aceitamos isso como a Bíblia diz. Aí você pergunta, legal, esse ensino sobre a Trindade das duas verdades. Deus é um só, há 3 pessoas que são tratadas como Deus. Legal isso aí, mas o que isso tem a ver com a minha vida? O ensino da Trindade tem muita coisa a ver com a sua vida e com a sua existência. Há 2 atitudes aí que podemos tomar por Deus ser uma Trindade. A primeira é que você pode conversar com um Deus que é assim. Veja, Deus é um Deus que está em diálogo eternamente, porque são 3 pessoas em diálogo. Quando você ora e conversa com Deus, Ele te ouve. Você pode dialogar com Deus, porque Deus sabe o que é diálogo. E, portanto, Ele aceita, Ele ouve. Essa sua conversa com Deus se chama oração. Então você pode orar e falar com Deus assim. A segunda atitude é que esse Deus quer ter um relacionamento sério com você. O Pai, o Filho e o Espírito Santo desejam muito ter comunhão com você. Desejam muito te amar. Desejam muito relacionar-se com você. Eles já se relacionam entre si. O Pai, o Filho e o Espírito. E eles querem que você faça parte também desse acolhimento. Que você também participe dessa comunhão. Portanto, o Deus que é Trindade quer que você se una a eles. Que você tenha um relacionamento com eles. Legal. Essa foi a nossa primeira aula. Se você gostou dessa aula, compartilhe para ajudar outras pessoas. Faça um pedido a você. Inscreva-se no meu canal do YouTube, na minha página do Facebook e no meu blog. Tá bom? Deixa seus comentários e até a segunda aula.